A paz do Senhor a todos, aos presentes e àqueles que vão assistir pelas redes sociais. Hoje nós estamos, então, aqui neste domingo, vamos ministrar sobre corpo, alma e espírito. E o Espírito Santo te deu o entendimento necessário para que você possa replicar esta mensagem. Deus nos fez corpo, alma e espírito. E ele declara, isso está muito claro nesse versículo de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim, olha só. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Um parênteses, né? É a quarta vez hoje que o Senhor fala da vinda dele. Né? E nós, como igreja, esperamos a vinda do Senhor para nos arrebatar. Muito bem, então aqui nós vemos o quê? Que nós temos um corpo que todo mundo vê, né? Nós sentimos as dores que nós sentimos, né? Fisicamente. É o nosso corpo físico. Mas nós temos um corpo chamado alma e um corpo chamado espírito. Alguns teólogos entendem que alma e espírito é um só. Mas pelas escrituras está bem definido. São três: corpo, alma e espírito. A Bíblia diz aqui, nesse versículo, né, que Deus, o Senhor Jesus Cristo, quem é o Deus da paz? Jesus é o Deus da paz. Ele diz, a minha paz eu vos dou. Quem é que tem a paz? Jesus. Né? Ele quer santificar só o nosso corpo? Só o nosso espírito? Só a nossa alma? Não. Ele quer santificar nós. Santificou, né? Já santificou. Corpo, alma e espírito. E a pergunta e o tema é como nós temos alimentado a nossa alma e espírito, porque o nosso corpo nós já sabemos muito bem como vamos nos alimentar, não é? E a alma e espírito? Como é que nós nos alimentamos? Vamos ver. Vamos ver. Salmo 42:5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Opa, espera um pouco. Então, não só meu corpo físico que se entristece, a minha alma também. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Toda alma e todo espírito que ainda não encontrou Jesus, ou seja, que a pessoa ainda não se entregou a Jesus, ela está perturbada e está entristecida. Porque a alma e o espírito anela por Deus, anela por estar religada novamente com o seu Criador. As pessoas muitas vezes estão perturbadas e desesperadas e não têm causa. Aí buscam os psicólogos, buscam os gurus, aqueles que dizem humanamente que tem a solução, com palestras, não tem. Porque a alma e espírito só vão ser curadas através de ser religada novamente com o seu Criador, Jesus Cristo. Quando Jesus pagou o preço, ele pagou o preço pelo nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Alimento para a alma e espírito. Você fala, pastor, eu já ouvi tudo isso aqui. Eu sei que você já ouviu. O que eu posso fazer? Ele respondeu, ele porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Quando ele diz só de pão, ele está falando de que corpo? De quem? Do nosso corpo físico, não é? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora o Senhor está falando para alimentar quem? Alma e espírito. Jesus que disse. Porque o adversário quis enganar Jesus, dizendo, olha, você precisa comer, só comer. E Jesus disse, mas não é só de pão que o homem se alimenta. E eu digo para você hoje, não é só de alimento que você sobrevive, você precisa alimentar sua alma e seu espírito. E como é que eu me alimento? A resposta está aqui também. Onde está o alimento da alma e do espírito? Está aqui nesse versículo. Da palavra de Deus, que foi falado aqui.
Aí você deve estar pensando, você está distraído, você pensa assim, onde é que está a palavra de Deus? Não é? É muito distraído. A palavra de Deus. Um livro, não, são vários livros, 66 livros. Mas como pode? Porque esses livros foram inspirados por Deus. Como é que algo que foi escrito há milhares de anos com o Velho Testamento pode estar aqui nesse livro aqui hoje? Depois da morte de Cristo, não lembro se foi no ano 200 ou no ano 60 agora, me perdoe. Eles acharam uns vasos enterrados e lá dentro tinha os pergaminhos. Mas a Bíblia tinha sido escrita, então foi depois de 200. Né? Quando foram ver, peraí, mas é a mesma coisa que está escrito no pergaminho. Como é que pode? Claro que pode, é Deus que fez. O homem vive contestando Deus, e a cada contestação dele prova que Deus está certo. Então, para alimentar minha alma e espírito, eu preciso da palavra de Deus. E a recomendação é essa: ler e meditar. Ler e meditar e ter alguém para te dirigir nessa leitura, nesse entendimento. Quem é que pode me dirigir, me orientar quando estou lendo a Bíblia? Quem é que pode? Biblicamente falando, você já sabe, você já ouviu isso. Jesus estava para ascender aos céus, ao céu. E aí os discípulos estavam o quê? Puxa vida, Senhor, é tão bom ficar na tua presença, ficar junto com o Senhor. Ele falou, é preciso que eu vá. Mas quando eu for, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito Santo vai vir e vai te dirigir, vai te ensinar toda a verdade. A verdade, a palavra de Deus. E tudo mais, é claro. E aí você vai começar a ter essa experiência que foi falado aqui hoje. Puxa, eu já li, acho que pelo menos 3 vezes Êxodo. Mas eu estou lendo agora, parece a primeira vez. Não é? Você já leu a Bíblia inteira uma vez, amém? Já leu a segunda vez? Não parece que você está lendo um livro novo? Quando você ler a terceira vez, vai ser a mesma coisa. Deus é maravilhoso e a palavra dele é viva. E olha que eu estou falando só de bênçãos para nós, igreja, só para nós. E você que não conhece Jesus ainda, a ordem é crer em Jesus primeiro, aceitar o perdão para ele. Muitos me perguntam, o que é esse negócio de se arrepender para ser salvo? Qual é a fórmula? Não tem fórmula. Se arrepender para ser salvo é aceitar o perdão. E quando você aceita o perdão de Jesus, o que acontece? Por exemplo, chega alguém e vai paga a dívida que você tem. E você agradece a pessoa pelo pagamento. Nesse momento que você agradece, aceita aquele pagamento, você está reconhecendo que você tem uma dívida. Porque se você não tem dívida, você fala, não, cara, você pagou uma coisa que eu não tenho devo. Mas quando você diz a Jesus, Senhor, eu aceito o perdão que o Senhor conquistou na cruz para mim, eu aceito esse perdão, o Senhor me perdoa. Você está se arrependendo do pecado. Esse é o arrependimento que salva. É esse. Bom, então, nós já vemos que dá para alimentar a nossa alma e nosso espírito, e o alimento não está longe, está mais perto do que a gente imaginava. Não é? Hoje você tem, como foi falado aqui, a Bíblia escrita, a Bíblia digital, e o que mais que tem a Bíblia? Falada, você pode ouvir. É muito legal. Agora eu não estou indo mais, mas sempre que eu ia cortar o cabelo lá no irmão Toninho, toda vez que você entra lá, está a Bíblia em áudio. Aí você está cortando, você fica. Aí Deus fala com você. O Toninho também fala. Mas o Senhor fala mais. Não é demais? É muito legal. Muito bem. Mas, e falar de alimento que fortalece a nossa alma e espírito é a palavra de Deus. Mas será que existe algum tipo de alimento que a gente pode adquirir que enfraquece a nossa alma e nosso espírito? Será que tem? Lógico que tem. E eles estão mais perto também da gente do que imagina. São as pessoas com as suas palavras. A Bíblia diz que tem palavras que podem matar.
E se a gente começar a dar muito ouvido a essas coisas, nós vamos enfraquecer e adoecer a nossa alma. Lembre-se do salmista: "Oh, minha alma, porque você está abatida?" São aquelas pessoas que a mesma gente às vezes acorda: "Puxa vida, eu tô com sei o que que é, viu? No dia anterior você conversou com alguém e alguém lançou a palavra, uma palavra de negativa, uma palavra de derrota, uma palavra é de enfermidade mesmo. Nós passamos por um período aí, né, de 2020 até 2022, que a palavra que estava na moda era doença. As pessoas com medo, as pessoas cabisbaixo. Não é? Não foi? Não foi? Nós, nós não podemos deixar isso entrar na nossa alma. E como é que eu não deixo isso entrar na minha alma? Orando a Deus, pedindo para o Senhor, não deixe nada que venha me contaminar, permanecer no meu espírito, na minha alma. O Senhor diz aqui em Gálatas 5,19: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facção, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ora, esses praticantes estão aí para anunciar as coisas que eles fazem. Hoje, então, nas redes sociais, é só o que eles disseminam. E nós somos o alvo. Como é que essas pessoas são chamadas na mídia? Influências ou influenciadores. O influenciador, ele quer o quê? Influenciar. Ele quer passar adiante a mensagem deles, que tem todas essas coisas. E se a gente estiver desapercebido, essas coisas entram na nossa alma. Um alimento nocivo. Mas se você não acredita, faça o teste. Veja como você se sente depois de ouvir essas pessoas falarem coisas negativas, coisas sobre feitiçaria, coisas sobre idolatria. Veja como é que você se sente depois. Não é só a carne que tá contaminada, é sua alma, seu espírito. E nós temos que ter cuidado. Nós lembramos essa sexta-feira, nós lembramos de uma palavra do alerta para os últimos dias, que quase ninguém fala. Mas você já ouviu. As pessoas não comentam. Que é, que é uma advertência e uma direção para nós, igreja. E para que nós entendermos o que está acontecendo à nossa volta. A palavra diz assim, ó, aquele que é santo. Quem é o santo? É aquele que foi santificado por Jesus. Ele disse, se santifique-se mais ainda. Busque o seu refúgio, leia, entenda o que está acontecendo. E a conclusão é, e aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Não dá a impressão que não tem mais jeito? Não dá a impressão que o senhor está falando com aquele que já fez sua escolha, tanto para com ele quanto para aquele que não? E é isso que nós estamos vendo. As pessoas, em vez de melhorar, estão cada vez mais sujas, espiritualmente falando. Defendendo tudo aquilo que Deus abomina. Distorcendo aquilo que Deus fez perfeito. Falando que Deus errou na criação. E isso tudo entra na nossa mente. Só a gente não pode deixar permanecer. Quando nós fazíamos alguma. Tivemos experiência ou algum trabalho de batalha espiritual, o líder sempre falava assim pra gente: olha, depois de que você orar, depois que você repreender, você precisa pedir para Deus limpar a tua alma. Não sei se o Moraes lembra disso. Faça uma oração, Senhor, tira todo aquilo de mal que ficou nessa batalha, porque sempre há resíduos, né? Sempre há resíduos. E aí a gente fazia. Quando a gente esquecia, a gente chegava em casa, ai, que peso. O que era? É o resíduo da batalha espiritual. Estava na nossa alma, nosso espírito. Mas quando você orava, o Senhor limpava. E você se revigorava depois. O cansaço físico é diferente. Você consegue discernir cansaço físico e cansaço espiritual? Consegue? É isso aí. Né?
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei, a lei de Deus, ela já está, como vou dizer assim, ela já está cumprida em nós por causa de Jesus. O fim de toda a lei, quando uma pessoa está condenada e a humanidade está condenada a quê? Fala. É a pior condenação que tem, né? Já está condenado. Mas a lei está cumprida em Cristo. Cristo ele diz que a lei está cumprida em Cristo. Por quê? A sentença foi dada. Qual é a sentença? Morte. E Jesus então cumpriu essa sentença. Por isso que o fim de toda a lei é Cristo. Ele cumpriu. O final da lei é a sentença. E o cumprimento da sentença. E Jesus cumpriu. Por isso que quem está em Cristo já não há mais condenação. Porque Cristo foi condenado no nosso lugar. Horácio deu exemplo nessa visão que ele teve da mão e do castigo. Eu não lembro qual que era o livro agora, mas o autor conta, um jovem conta, que ele estava num calabouço, numa prisão, no inferno. Foi uma visão espiritual que ele teve. Estava lá jogado. E de repente, Jesus entrou na cela. Vamos ver quem vai lembrar disso. Ele entrou na cela. E o jovem, ao ver Jesus, ele ficou envergonhado de tamanha santidade de Jesus. E Jesus estendeu a mão para ele e mostrou para ele uns arquivos. Antigamente eram arquivos, né? Arquivos. E a atenção daquele moço olhou e lá no arquivo tinha o nome dele. Aí ele abriu o arquivo. E lá tinha várias pastas com o nome dele, constando todos os erros dele. E aí ele ficou mais envergonhado ainda. Ele falou: Jesus, vai embora, Jesus. Eu estou com muita vergonha do Senhor. Olha tanta coisa que eu fiz. Aí Jesus pegava a pasta, folha por folha, e apagava. E apagou todos os erros daquele moço. Quando ele apagou a última, ele falou: agora você não tem mais pecado, você não precisa ter mais vergonha. E aí ele abraçou e tirou ele daquele lugar. Foi isso que Jesus fez por nós quando ele morreu. Todos os nossos erros foram apagados. Todos os nossos pecados. Do passado, do presente. E nós vamos pecar também. Como já falei aqui, nós pecamos quando ficamos só em casa. Quando a gente não prega para ninguém, pecou, porque né, a ordem é pregar. Se não pregou, já foram apagados. A nossa alma e o nosso espírito não anseiam mais por Jesus. Nós já estamos com Jesus. Mas você que ainda não se entregou a Jesus, não crê em Jesus, no sentido de aceitar o perdão dele, a minha recomendação é que você o faça enquanto antes. Para que a sua alma e seu espírito tenham paz. Salmo 31, 24. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Uma coisa maravilhosa é quando Jesus diz: seja forte, seja corajoso, tenha paciência, seja, como fala, audaz, não, vá mesmo. Ele te capacita para isso. Quando ele fala, seja forte, ele já está te fortalecendo. Corajoso, ele já está te dando coragem. E isso só pode vir de Deus. E uma coisa que nós temos certeza e sabemos que vai acontecer é que Jesus está para voltar para nos buscar. E isso nos dá
Não, eu falo só isso, mas essa verdade, existem outras verdades, temos assim, Jesus nos ama, Jesus nos capacita, Jesus já nos salvou, o Senhor tem coisas no céu esperando para que nós venhamos a contemplar coisas que nós nunca vimos, nunca ouvimos, né? Mas saber que Jesus está prestes a voltar e que muitos de nós aqui não vamos precisar morrer, mas se morrer, a Bíblia diz que é lucro, ele chega primeiro, né? Aqueles que morreram em Cristo, eles vão primeiro com Jesus. E depois nós que estivermos vivos, né? Pois essa é a palavra. Isso nos dá esperança e fortalece não somente a nossa mente, mas também a nossa alma e o nosso espírito. Procure alimentar o teu espírito. A palavra de Deus é o alimento. Vigie para que os alimentos espirituais que estão por aí, que são nocivos à nossa alma e nosso espírito, não cheguem até você. Como nós vimos aqui, não há mais condenação para nós. Nós estamos em Cristo. Não há... O que significa não há mais condenação? Nós já somos salvos. Nós já somos. Mas o Senhor quer uma igreja forte, uma igreja corajosa, uma igreja que prega o Evangelho. E você tem tido essa experiência. Você fala de vários assuntos, até mesmo assuntos religiosos. Ninguém te trata mal, ninguém finge que não está. Você percebe quando a pessoa está só fingindo que está ouvindo, né? Mas quando você fala de salvação em Jesus, o diabo se interfere. A pessoa começa a sentir coceira, a pessoa começa, ai, agora preciso tomar uma água, né? Vamos tomar um café agora. O diabo não está interessado em prejudicar as pessoas, em ouvirem histórias bíblicas. Não, para ele tudo bem. Pode ouvir a história bíblica, o que for. Mas de salvação ele não quer que a pessoa ouça. Porque se a pessoa ouvir, ela pode entregar a vida para Jesus. Mas para a pessoa ouvir, diga assim, eu preciso falar. É isso aí, está escrito isso. Eu preciso falar. Ai, mas eu não gosto de falar, tenho vergonha. Mas você pode escrever. Você pode gravar um áudio. Você pode mandar uma imagem. Olha como Deus preparou a gente para estar nesse momento, como ficou fácil você divulgar o Evangelho. Oi? Você pode contribuir com oferta para que as igrejas que pregam o Evangelho continuem abertas. Ou como a gente pode trabalhar? Não é? A igreja do Senhor não é parada, ela é ativa. Porque o dono da igreja é Jesus Cristo. Não é? E Jesus não pede nada para ninguém. Uma coisa que eu aprendi esse ano, para que a gente não ache que é bom, e foi nós conversamos também. Não foi eu que fui até Jesus. Foi Jesus que veio até mim. Estava vivendo minha vida muito tranquilo. Estava lá, achando que estava bom. Você também. Mas Jesus veio até a gente. Falou, olha eu aqui. E nós aceitamos a Ele. Nos entregamos a Ele naquele dia. E um monte de pessoas, desculpa falar monte, né? E muitas pessoas, sem saber, mas a alma delas e o espírito anseiam por ouvir a palavra. Toda a humanidade quer ouvir a palavra. Só que a parte física não sabe. Ela não consegue entender essa ansiedade da alma e do espírito. Aí começa a procurar. Você não percebe que a humanidade está em busca de alguma coisa e não sabe nem o que é? Aí o diabo apresenta um monte de coisas para elas. E como a igreja, né? Muitos estão desapercebidos, não falou, o diabo falou, elas foram atrás. Mas uma coisa eu vou te dizer para encerrar. A mentira do diabo, Jesus quebra. Mas a verdade de Jesus, o diabo não consegue quebrar. Então não tenha medo de pregar a quem quer que seja. Mesmo que a pessoa for um bruxo, uma bruxa, um satanista, ela está debaixo da obra do diabo. Jesus quer. Mas se um satanista, um bruxo vier tentar te mover para o satanismo ou a bruxaria, ele nunca vai conseguir. Porque a obra de Jesus é inquebrável. Amém? Que possamos então alimentar nossa alma, nosso espírito todos os dias, assim como alimentamos nosso físico.
todo dia. E, se possível, mais de uma vez por dia, né? Eu lembro que o Gabriel, algum tempo atrás, falou: pai, estou lendo aqui a Bíblia, legal e tal, tal. Ele tem uma alegria, né? Tem uma alegria quando fala, né? Que está se alimentando, né? A Sara, manda lá os versículos, tem alegria de fazer. Então, por que não tem essa alegria de manhã, à tarde e à noite? Né? Eu sei que você fica muito feliz quando come uma macarronada e tal, né? Mas a nossa alma quer também alimento. Né? Eu tô fortão aqui, ó. Como é que tá essa alma? Se a gente pudesse ver, né, a alma, eu gostaria que a alma também tivesse fortuna, mas a minha alma tá lá. Eu quero um alimento. Né? E a gente não dá. Bom, mas isso é passado. A partir de hoje nós vamos dar alimento para nossa alma. Tudo bem? Amém? Amém. Então, estamos combinados com Jesus. Amém. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração e você possa replicá-la. E você que nunca ouviu falar de Jesus, se essa palavra chegou até você, eu quero te convidar a aceitar o sacrifício de Jesus para a sua vida. Quero convidar você a se entregar a Jesus, para que Ele venha transformar a sua tristeza, a sua angústia em a alegria que o mundo não pode te dar. Que assim seja, em nome de Jesus.